E aí, meu povo, está começando o podcast Música com Café. Hoje eu tenho um enorme prazer, uma enorme honra de conhecer e estar de frente com um dos músicos mais respeitados na cidade de Sobral, que é Crisanto. Antigamente tinha a banda Crisanto Show Banda. E eu queria que vocês conhecessem esse professor. Antigamente o povo chamava a banda dele como a escolinha do Crisanto Show Banda. Crisanto, né? Seu Crisanto, pode se apresentar, se apresente, por favor. Bom, na realidade, meu nome é Crisanto, eu sou conhecido como Crisanto Show Banda. Eu sempre digo com meus amigos brincando, pai, vai morrer como Crisanto Show Banda, não tem jeito não. Não tem como tirar. Muitas vezes eu chego até aqui no bairro que eu moro, aqui na Boa Vizinhança. Outro dia cheguei no mercantil ali, quando a mulher pergunta como é meu nome, Crisanto. Eu falo que é Crisanto, você que é o Crisanto Show Banda da banda. Então o pessoal ainda tem aquela chama acesa do Crisanto Show Banda, né? Onde eu chego, o pessoal só me conhece como Crisanto Show Banda. Se eu disser que sou simplesmente o Crisanto, quem já me conhece, ok. Mas quem não conhece, liga logo uma coisa a outra, Crisanto Show Banda. Entendeu? Então, eu brincando com os amigos, e eu acredito que é uma grande verdade. Eu acho que enquanto estiver por aqui pela terra, Deus vai me conceder esse título de Crisanto Show Banda. Mas o seu nome ainda vai ficar vivo. Com certeza. Crisanto, quando foi o início de tudo? Bom, na realidade, eu comecei tocando muito novo, tocando em casa, né? Eu me inspirei, a minha irmã, que é mais velha, que mora em Fortaleza, casou com um rapaz que tocava violão. Sim. E eu tinha muita vontade de tocar, só que eu não sabia de nada, né? Uhum. Então, eu vendo ele tocar, eu consegui aprender a tocar uma música que era 2 notas, somente a música, né? E então daí eu fui desenvolvendo, porque assim, eu sempre disse, eu conheço o músico nato, que é o meu caso, por exemplo. Eu nasci simplesmente do talento que Deus me deu. Sim. Eu não tive professor, né? Antigamente, daquela minha época, na década de 70, né? Os anos 80, não tinha essa facilidade que hoje você tem de ter uma escola de música, como tem em Sobral, de ter internet, né? Você ia na internet, aí Isso. Tem vários cursos, né, na internet que te ensinam muitas coisas. Hoje tem as cifras, né? Você pega as músicas cifradas e vai tocar e tal. Até hoje eu não me envergonho de te dizer que eu não sei trabalhar com cifra. Eu sei as cifras, mas não sei trabalhar com cifras. Tu chegar para mim, tá aqui, toca essa música aqui, tá aqui as cifras dela. Eu sei que aquilo ali é um Lá menor com sétima, é um Dó, é um Ré, etc e tal. Mas eu nunca consegui adequar o tempo das cifras dentro da letra da música, entendeu? Então, eu digo, não, cara, bota a música para tocar e eu vou ouvir só uma vez. E talvez eu ouvindo uma vez ou 2 vezes, em seguida eu já vou tocar a música e acrescentar mais coisas que eu sei em cima da música. Rapaz. Entendeu? Então eu sou um músico nato. Eu aprendi através do talento que Deus me deu. Não tive professor. Isso aí é o bidu, pessoal. Não esquenta não. Não tive professor. Não tive aprendizado através de internet. Uhum. E assim, vi muito músico bom tocando, nos quais eu me espelhei. Mas nunca tive a oportunidade de chegar para o cara e dizer, rapaz, como é que monta esse acorde aqui, como é que faz isso e tal. Aprendi no peito e na raça, então eu me classifico como músico nato, né? E iguais a mim, acredito que existem muitos outros, né? Então foi assim, eu me espelhei num cunhado meu, como eu disse, casou com a minha irmã, então eu achava legal e aprendi a tocar violão. Foi o meu mestre, foi o violão. Qual idade você tinha naquele tempo? Eu devia ser um cara muito novo, antes de 18 anos, por aí assim, 13, 15 anos. Né? Eu cheguei aqui em Sobral em 1972. Você é de onde? Eu nasci no interior de Santa Quitéria, uma localidade chamada Areal. Sim. Aí do Areal a gente foi embora para Uruburetama, passamos uns tempos por Uruburetama. Uhum. Uruburetama fomos embora para Itapajé, aliás, primeiro fui de Uruburetama para Itapipoca. De Itapipoca eu vim para Itapajé, tudo isso na década de 60. Aí de Itapajé, em 1972, eu vim embora para Sobral. Aí pronto, estou aqui até hoje.
E foi onde tudo começou, né? A iniciação musical foi depois que eu cheguei em Sobral, foi que eu vim realmente bater de frente com esse talento que Deus me deu, e eu aderi a tudo que eu tenho na minha vida. Eu agradeço a música, porque eu fui músico muitos anos, toquei na noite, né? Tive banda. Então, coisas que eu consegui, que eu tenho hoje, graças a Deus, que eu tenho, dá para mim viver com a minha família, eu posso dizer que foi a música abaixo que de deu. Deus foi a música que me deu. Sim. Entendeu? Então eu tive essa ideia de olhar muito músico bom tocar na minha época e me inspirar nos caras. E foi aí onde que eu cheguei, digamos assim, na condição que eu tenho hoje, né? Seu primeiro instrumento foi o violão, mas depois veio o teclado. Depois teclado, exatamente. Porque quando eu fundei a banda, tinha a necessidade de ter um tecladista. Sim. E era coisa muito rara você ter um tecladista naquela época. Então, eu passei uma boa parte do conhecimento que eu tinha no violão para o teclado. É por isso que eu chamo o violão de meu mestre, né? Foi ele que me ensinou tudo. E depois que eu passei para o teclado, eu também comecei a ouvir, né? Também foi no peito e na raça, No sem peito e na professor raça, nenhum. o músico nato, né? Nasceu do talento que Deus deu. E eu comecei a ouvir muita coisa boa. E eu tenho até um primo meu que diz assim: cara, o teu ouvido é o ouvido, eu não sei nem como é que ele fala, ouvido absoluto, que ele chama. Sim. Entendeu? Que Porque escuta uma nota e já sabe qual eu é. já sei qual é. Entendeu? Então, ouvindo muitos músicos bons tocar, eu fui passando aquelas notas que eu ouvia, Pro eu teclado. adequava ao instrumento, né? Sim. Então eu toquei violão clássico, eu toquei erudito em teclado, toquei muita coisa boa. Na Rapaz. época que realmente, quando eu era músico profissional, né? Naquele tempo, eu acho que quem via seu talento não se admirava tanto. Mas hoje, eu vendo você falando assim, eu me admiro demais. Porque naquele tempo não tinha tecnologia e não tinha professor nenhum, né? Não tinha nada. É por isso eu vou bater nessa mesma tecla. Eu sou um músico nato. Sim. Aquele que aprendeu somente com o talento que Deus deu, e eu fui desenvolvendo através de ouvir músicos bons tocar, né? A coisa era muito rudimentar naquele tempo. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão, né? Até hoje em dia eu me arrisco quando eu tenho alguma dúvida, quando eu vou tocar alguma coisa no instrumento, que eu tenho alguma dúvida, eu me arrisco pegar a internet e olhar um outro músico fazer para ver se eu consigo captar alguma coisa. Mas eu termino vendo e entendendo que eu faço mais do que aquele cara que está fazendo. Sim. Eu já faço mais. Às vezes eu não encontrei aquela nota, né? Mas eu vendo o cara fazer, rapaz, é isso aqui, então eu já sabia o que era. Faltava só reaprender. Porque assim, quando eu acabei a banda em 2009. Sim. Eu passei literalmente 10 anos sem pegar instrumento. 10 anos. Não peguei mais em violão. Pra você ter uma ideia, eu vendi os instrumentos que eu tinha. Eu não tinha um violão dentro de casa para tocar. Passei 10 anos. Quando foi no final de 2018, foi que eu comprei um violão para mim. Rapaz, eu vou ter pelo menos um instrumento em casa. Não é possível. Eu trabalhei com música tantos anos e acabei com esquema de banda e tal, e deixei para lá. Então, acabei com a banda em 2009. Depois de 10 anos... Depois de 10 anos eu comprei um violão. E depois de 11 anos comprei outro piano para mim, porque eu tinha um piano muito bom. A única coisa que eu me arrependo de ter vendido da banda era uma bateria Tama que eu tinha muito boa. Rapaz. E um piano Roland que eu tinha, um RD500, que era um piano meia cauda, semi-acústico, um senhor instrumento. Mas eu fiquei tão puto quando eu acabei a banda que eu vendi tudo. Aí passei 10 anos sem tocar. E quando foi depois de 10 anos, eu resolvi, vou ter um instrumento em casa. Comprei primeiro o violão, depois comprei o teclado e comecei a tentar tocar novamente. Mas reconheço que eu estou muito longe do que eu tocava há 10 anos atrás, né? Até pelo fato também que eu não quero mais tocar profissionalmente, eu quero tocar para mim. Sim. Meus amigos, minha família, tirar um som, como se diz, encontro um amigo, vamos lá tocar. Não vou me meter com os músicos que estão atualizados, que ensaiam para tocar aquela música, né? Eu vou lá me meter, eu vou atrapalhar os caras já têm um trabalho danado para ensaiar, para tocar tudo certinho. Eu vou chegar lá, você tem ensaiado, você nada para tocar? Não vou fazer isso, prejudicar os meus companheiros, meus colegas músicos, né? Crisanto,
Quando você me seguiu no Instagram, eu fiquei sem acreditar se era o Crisanto Show Banda mesmo. Até perguntei, aí você falou que era, que passou muitos anos tocando com a sua banda. E eu queria que você relatasse como foi o início que você começou a banda e até o final. Até falando dos músicos que passaram, que foi, como eu falei no início, foi a escolinha do professor Crisanto. O pessoal diz isso brincando, né? Na boa, né? Os músicos mais respeitados assim, os melhores músicos aqui da cidade passaram pela sua banda e hoje são os baita músicos. Eu tive a honra de tocar com muita gente boa, entendeu? Você começou a banda em que ano? Eu comecei como Crisanto Show, né? Sim. Que era só eu, teclado, tocando eventos sociais, casamentos, tocando em igrejas, tocando em buffet. Só eu e o instrumento, músicas instrumentais. Depois eu senti a necessidade de botar um cantor, porque a minha praia nunca foi muito cantar. Eu canto assim, mas canto para mim. Já vocês vão ver uma palhinha, viu? Pois é, eu não tenho cancha de cantor. Eu sou realista, né? Eu sou instrumentista, não sou cantor. Agora, para brincar, aí eu tiro a onda de cantor. Eu sempre digo para meus amigos, rapaz, o cara depois de tomar 2 doses de uísque, o cara vira até cantor. Os meninos acham graça. Mas quem me conhece como instrumentista, não como cantor, né? Sim, eu sou sim. muito realista. Depois começou a passar grandes cantores trabalhando comigo, como o Valnei Salles, né? Quem conheceu o Valnei aqui foi um dos melhores cantores que apareceu naquela época por aqui, né? Tive a honra de cantar com Marcílio Cal, Valnei Salles, Roberto Bertini, né? Zezinho, que cantou também muito tempo, e outros cantores de fora que cantaram comigo aqui. Então aí, Crisanto Show. Aí a coisa foi pegando e foi tendo cobrança, mas cobrança, montou uma banda e tal, para tocar. Aí foi onde surgiu o Crisanto Show Banda, né? Sim. E aí eu comecei, Crisanto Show Banda, o Luzimar, baterista, né? O Cid de contrabaixo, que é um grande músico de Sobral, que mora em Fortaleza. A turma mais antiga sabe quem é o Cid. E eu, o Dulcilânio, o Cid, para você ter ideia, o Dulcilânio tocava guitarra. Aliás, o Dulcilânio tocava baixo. E o Cid, que é contrabaixista, tocava guitarra. Que era para preencher a banda, porque a gente não tinha os músicos todos. Dulcilânio hoje, ele toca com Hereditário. O Dulcilânio, né, é um músico muito bom, ele toca com Frevilhando, né? Uma banda que toca com Hereditários e faz freelance, toca também com outras pessoas. Então o Dulcilânio começou no baixo, era o Brasil, que era filho do Mestre Brasil, tocava sax, também muito conhecido das antigas. E o Valnei cantando, eu no teclado, o Cid tocando guitarra, porque o Cid na realidade é um senhor contrabaixista, né? Dulcilânio contrabaixo e o Luzimar baterista. Luzimar, o pai do Luzicário, Lueno. Também foi um cara que me deu muita força na época, além de grande baterista, grande vocalista também. E aí foi surgindo, saiu o Luzimar, depois veio outros bateristas, né? Eu tive a honra de tocar aqui com o Luzicário, praticamente começou comigo, Luzicário, né? Já criança, né? Já criança, né? Tinha o Júnior Batera, que é lá do Sumaré, que é filho do Negão do Norte também, um senhor baterista. Começou comigo, eu dei oportunidade a ele. Você falou de Robson. Robson tocou bateria comigo, o Boca começou na época era só percussão. Tinha o Boniek que tocou bateria comigo. Boniek. O filho do seu Manuel Chapéu de Couro, que é baterista também, que eu não estou lembrado o nome dele. Nunes? Ou é Nones? Nones também começou comigo. Aliás, tem um fato curioso. Diga. Você sabia que esse nome, Manuel Chapéu de Couro, fui eu que batizei e pegou? Foi mesmo? Foi. Ele começou tocando sanfona comigo, eu tinha uma banda chamada Forrozão Cabeça de Bode. Antes do Crisanto Show Banda? Eu fiz paralelo. Né? Já tinha o Crisanto Show Banda e montei uma banda, porque na época eu tinha muito show e tinha uma clientela muito boa, então faltava, digamos assim, quer dizer, o pessoal procurava e não estava disponível, então eu tive que formar uma banda paralela. Rapaz, você dividiu a banda no meio, foi? Foi, formei com outros músicos e montava o esquema, né? Então tem o Zezé Bastos, que é pai do Chesco, sim. de sanfoneiro, e o seu Manel. Só que o seu Manel
era conhecido como Manel Canecão na época. Eu digo, não, esse nome de Manel Canecão não é interessante. E vinha de onde, Canecão? Parece que já era um apelido que ele tinha, assim, de outros meios musicais que ele já tinha, né? Uhum. Então, seu Manel, eu vou botar o nome em você para poder ficar mais legal. Vou lhe chamar de Manel Chapéu de Couro, tá bom? Aí ele aceitou. E pegou, e até hoje ele é conhecido como até Manel hoje. Chapéu de Couro. Até isso foi eu que batizei. Então, eu abri as portas para muita gente boa. Aqui em Sobral, tive a oportunidade de tocar com grandes talentos na banda, né? Pra você ter uma ideia, entre esses bateristas que eu já falei, o Luan também, que hoje é contrabaixista, né? Que é irmão do Luiz Carlos, começou tocando percussão comigo. Hoje ele já toca contrabaixo. Enfim, como baixista eu tive a honra de tocar com o Oscar, com o Naim, com o Fernando, que hoje estou em empresa de ônibus, né? Do Silânio, o próprio Cid voltou para a banda, mas voltou como contrabaixista. Sim, o batera também tocou, né? Quem? O Cícero. Sim, o Cícero começou como percussionista. Tocou muitos anos como percussão, aí depois passou a ser o batera da banda, né? Rapaz, você tem uma história enorme. O próprio Neguinho da batera, que ele trabalhava na Casa Freitas, também tocou bateria comigo muito tempo, né? Então, foi muito músico bom. O França, que hoje é professor na escola de música. O França foi meu professor de o França, eu trouxe o França, ele morava lá no Joal, interior de Irauçuba, que se eu não me engano é distrito de Irauçuba. Ele já tocava lá. Ele lá parece que já tinha um bom começo. Sim. E foi na época que o Tiesco saiu da banda. O Tiesco também foi um grande talento que eu descobri aqui em Sobral, que pelo talento que ele tinha, eu dei um empurrãozinho, como se diz, e ele já tinha muito talento, desenvolveu, e hoje é a fera que é, né? Uhum. Agora, o França tem uma história curiosa também. No tempo que eu convidei o França para vir para cá, para Sobral, eu liguei para ele e convidei para ele vir tocar na minha banda. Sim. Aí ele alegou, não, rapaz, eu não tenho condição de tocar numa banda como a sua, porque já é uma banda que tem muita estrada, etc e tal, eu não estou preparado para isso ainda. Eu acho que existia um certo receio dele, né? Digo, não, França, pode vir, você chegando aqui, eu vou lhe dar todo apoio possível. O que eu souber lhe ensinar, eu vou lhe ensinar e você vai agregar o que você já sabe. Uhum. E a gente vai trocando umas ideias e você vai dar certo, pode vir, cara. Então eu dei uma força para ele e trouxe o França para cá, para Sobral. Ele morou muitos anos num apartamento meu ali no centro da cidade. Aliás, desde que ele chegou aqui em Sobral até quando ele resolveu sair para a casa dele, ele morou num apartamento meu, porque fazia parte do acordo que eu tinha com ele, né? Sim, sim. Ele parou de tocar na banda, mas continuou morando no meu apartamento lá, até pelo fato que eu queria também ajudar. E o França sempre foi um menino muito bom, um rapaz nota 10, né? Uma pessoa muito legal. E as pessoas boas eu sempre gostava de ajudar. Enfim. Praticamente você foi um professor, né? Para todo mundo. Pois é, a gente não fica até sem jeito de estar falando nomes aqui, porque às vezes eu posso estar cometendo alguma injustiça, não lembrando de outros que vieram para cá, né? Eu sei que foi muita gente talentosa que eu tive a honra de tocar. Sim. E eu abri as portas para essas pessoas e elas, com o talento que elas tinham, desenvolveram e hoje estão aí brilhando, como você disse, grandes músicos, né? Sim. Grandes talentos. E eu particularmente, eu tenho orgulho de ter dado uma força para toda essa galera. Não me arrependo. Se fosse preciso, eu faria tudo novamente. Muito bom isso. Seu Crisanto, e como foi o final da banda? Por qual motivo você acabou... Cara, é assim, quando você vai ficando velho, você vai perdendo a paciência. Hoje eu tenho 63 anos, graças a Deus. Sim. Né? E é uma coisa muito dolorosa trabalhar com gente. Uhum. É muito doloroso. Só eu sei o que eu passei. Não que seja ruim, né? Mas... Não que seja ruim, porque é muito trabalhoso. Sim. Existem os momentos bons, existem os momentos ruins. E eu, na época que eu tinha banda, eu fui do céu ao inferno em relação ao negócio de banda. Porque quando surgiu essas bandas
de Fortaleza que vinha para cá, naquele tempo tinha a TV Diário, que fazia aqueles programas, Forró Bodó, Sim. jogava as bandas de lá para cá, mas nós não tinha como jogar daqui para lá. Uhum. Então as nossas bandas tradicionais aqui foram sendo trocadas por essas bandas novas que foram aparecendo através da mídia. Quem tinha um poder econômico maior do que a gente conseguia se manter na mídia, nós não. Sim. Para nós, até para ir fazer uma apresentação na TV Diária era difícil. Tinha que pagar também, tinha que pagar tudo, você tinha que juntar os músicos aqui, pegar um ônibus, tinha estadia de música, tinha tudo. E chegava lá, a gente sentia resistência por parte da própria equipe, do pessoal lá da TV, porque a TV dava muito espaço, digamos, para bandas como Limão com Mel, Magnífico e tal, e para as bandas menores. Que tinha mais nome, né? Eles cortavam, né? Sim. A gente não podia mandar alô para ninguém, não podia nada. E é porque eu tinha um grande amigo lá, o Tony Nunes, que foi um cara que eu dei a mão, ajudei muito a ele também na época aqui, quando ele tinha banda. Uhum. Ele tinha um Forró Caribe, eu dei muita força pro Tony Nunes, né? Coloquei ele em muitos eventos que eu fazia, né? Mas assim, eu não tenho nada a reclamar, então eu fui me desgastando, assim, perdendo a paciência. E a coisa foi ficando mais difícil para as nossas bandas aqui, por causa disso que eu te falei. Uhum. Né? Que as outras bandas mandavam de lá para cá, mas a gente não mandava daqui para Fortaleza. Sim, eu entendo. Então foi ficando muito difícil para manter a banda e eu fui chegando à conclusão que estava na hora de parar. Depois de 20 anos de banda. A minha banda foi fundada em 1989. Uhum. A primeira banda, a primeira festa que a banda tocou foi lá em Vajota. Um sábado de aleluia, foi a inauguração da banda em 1989. Eu, o Luzimar, o Cid de guitarra, o Dulcilano de contrabaixo, o Brasil de sax e o Valdeir como cantor. Então foi a estreia da banda em 1989. Então, fechando com chave de ouro, eu fechei em 2019. Né? Porque comecei a sentir muita dificuldade para manter a banda, para manter os músicos. Naquele tempo a banda tinha a obrigação de ter a equipe formada, sim. E tinha que manter aquela equipe acima de tudo, e a gente sem dinheiro não tinha como manter. Eu entendo. E aí, cara, foi ficando complicado, né? Uhum. Depois que saiu muito músico que era daqui de Sobral, e começou a vir outros músicos de fora, de Heriotaba, de Vajota, de outros locais, e aí ficava mais difícil, porque além de você ter que pagar o cachê dos caras, você tinha que dar estadia dos caras. Eu sei. Os caras vinham, você tinha que dar passagem, você tinha que dar café da manhã, almoço, janta, você tinha que dar hospedagem. E tudo ficava muito difícil. Aí em 2009, a última festa que a banda tocou foi o Carnaval de Groaíras, em 2009. Uhum. Aí resolvi fechar as portas. Até pelo fato que naquele tempo a gente não tinha Instagram, que hoje você divulga no Instagram, nós não tinha Facebook. Hoje você publica tudo no Facebook, Twitter e tantas outras plataformas digitais que você divulga as bandas, hoje divulga o seu trabalho. Antigamente nós não tínhamos isso. Acho que em 2009 estava nascendo por aí o Orkut. Isso, exatamente, era. Só que o Orkut não tinha as facilidades que tinha de você. Hoje em dia é bem mais evoluído. Você filmava a banda tocando, botava, então não tinha isso. Uhum. Então, na realidade, eu me classifico um músico nato, pelo que eu falei anteriormente, e carreguei uma banda nas costas, no peito e na raça durante 20 anos. Isso é muito bom, viu? Entendeu? Hoje em dia eu não faria mais isso, porque não tinha como mais fazer. Uhum. Entendeu? Então, existiu o início, meio e fim. Eu cheguei à conclusão que estava na época de parar. Estava no tempo de parar. Me ajeitei com todo mundo. Graças a Deus, não fiz nenhum inimigo. Nenhum músico que tocou comigo é meu inimigo. Nem tem como, porque você foi um professor para todo mundo. Me dei bem com todos, inclusive o Alberi, que é guitarrista, que mora aqui na Coab, né? Tocou muitos anos comigo. Guitarra também foi um dos músicos que passou mais tempo na banda, foi o Alberi, né? Sim. A gente saiu numa boa, e eu sou amigo de todos, graças a Deus. Tenho o máximo de respeito por todos e tenho orgulho de ter dado uma pequena parcela de contribuição com muitos que aí estão. Uhum. Seu Crisanto, o podcast
Música com Café é uma maneira de divulgar a história e carreira dos músicos. Como você hoje em dia não está nesse meio musical, como banda ou como profissionalmente, mas como amador, mas para que as pessoas lhe conheçam, para que os ouvintes desse podcast lhe conheçam, divulgue seu Instagram para conhecer o seu talento, que ainda tá, né? Na realidade, eu posto pouca coisa no Instagram, no Facebook. Quer colar alguma brincadeira, alguma coisa. Mas um cara procurando Francisco Crisanto Rodrigues, só Crisanto Rodrigues, você encontra facilmente, né? Eu nunca fiz assim no Instagram como Crisanto Show, como Crisanto Show Banda, nem Facebook. Eu prefiro fazer mesmo com o meu nome mesmo e ficar no anonimato, porque eu entendo que nesse momento a gente tem que deixar aquelas pessoas que estão na ativa brilhar, né? E eu estou aqui para aplaudir os grandes talentos de Sobral, da região. Eu sou muito fã dos músicos de Sobral, né? Muito mesmo. Muito desses caras como o Renê, que tocou muito tempo comigo na banda, né? Uhum. Eu também dei uma pequena parcela de contribuição para o Renê. Ele sempre foi um músico muito bom, muito ativo, né? E tantos outros que eu me referi aqui. E eu peço desculpa aos meus amigos músicos se eu tiver esquecido de citar algum aqui, que me perdoe, porque foram tantos que passaram comigo gente. Que a gente fica sem perder. Mas como eu estava dizendo, eu tiro o chapéu para muitos caras mesmo, como eu te falei, Renê, Chesco, enfim, esses meninos tudinho que tocaram comigo, que hoje estão brilhando aí, os caras são muito bacanas. Na época ela era menino, mas hoje são grandes velho, né? Homens arrão, né? São grandes profissionais da música, né? Os caras são fera demais. Eu tenho certeza que cada músico que passou pelas suas mãos, pela sua banda, lhe agradece demais. E mesmo sem lhe conhecer, como eu lhe falei, você tinha me seguido no Instagram, eu fiquei numa alegria imensa, porque eu só ouvi falar de você, só ouvi falar da sua banda, do que você fez com o músico, da valorização que você deu aos músicos. E é um prazer enorme lhe conhecer pessoalmente. E eu fico muito grato e feliz pelo que você fez e pela gratidão que você tem pela classe musical. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, cara, a oportunidade que você está me dando aqui de eu contar um pouquinho da minha história musical como músico e como banda, né? Como a banda que eu tive. E parabenizar você pela iniciativa. Eu acho a ideia brilhante da sua parte. Torço pelo sucesso para que a coisa funcione mesmo. Amém. E dizer que nós estamos às ordens aqui. O dia que precisar, como eu disse, a gente pode até ter uma ideia mais na frente, quando tiver vários podcasts desse aí, a gente até tirar uns para rodar, criar um programa lá na minha emissora de rádio, na Rádio Alternativa. Ah, sim, sua rádio, divulgue sua rádio. Pois Rádio Alternativa FM 98,7 de Sobral. Né? Pode eu gosto muito de dar oportunidade aos músicos da terra também. Toco muita gente boa daqui, eu toco Vicente Lopes, toco os músicos da terra que mandam os trabalhos, eu tenho todo prazer em tocar. Muito bom. E mais na frente pode até ser que a gente lance um programa aí, podcast aí, e essas entrevistas colocar no ar aí, a gente criar um programa de sábado à noite aí para preencher também a programação da emissora. Eu agradeço demais, Crisanto. E deu uma palhinha aí pra nós, pra gente ver se Rapaz, o negócio faz tanto tempo que eu não toco que a gente fica até com vergonha de tocar, porque... Vergonha não, rapaz. Muitas vezes você não tá mais na ativa. Mas seus dedos ainda tocam. E depois termina não tocando o que deveria, né? E aí, fazer vergonha para os amigos músicos, a gente fica fazendo alguns acordes, algumas coisas, né? Toca uns chorinhos desses, assim, tem umas coisas muito bacanas. Olha aí, o Biduzinho aqui, esse cão que eu tenho, ele tem muita raiva quando eu começo a tocar. Quando eu começo a tocar, ele vem pro instrumento e quer
fica batendo com as patinhas. Se eu não der atenção, ele fica latindo. Quer aprender também? É incrível ver você tocando desse jeito e ter aprendido naquela época que não tinha nenhum professor, né? E não. Muito obrigado mesmo. Mas valeu mesmo, eu que agradeço a sua visita, tá? E marcaremos aí um dia para tirar um som, convidar os amigos aí, pra gente poder tocar umas coisas aí, relembrar aqueles bons tempos, né? Apesar que eu não estou mais na ativa, mas sempre gosto de manter o padrão, tocar coisa boa. Obrigado. Valeu, um abraço.